Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos que agora está na Rússia. Obrigado por voltar ao programa. Sempre um prazer. Sabe, bem no começo de toda essa loucura, quando todo mundo começou com aquele papo de você não pode usar nada com a letra Z. Aí veio o grupo de exército FEN. E depois o exército russo começou mesmo a provocar. Teve um comboio inteiro de carros ou caminhões com todas as letras do alfabeto latino escritas neles. Vai lá, proíbe todas então. Depois de um tempo, todo o alfabeto desapareceria. Bom, uma das principais coisas que eu quero te perguntar é sobre o que estamos vendo agora na linha de frente, porque isso parece ser bem dramático. Quer dizer, a grande cidade de Konstantinovka está, bom, não tenho certeza se já caiu totalmente, mas pelo menos mais de 90% dela já foi tomada. E isso, claro, deixa só Slavyansk e Kramatorsk restantes. E depois disso, bom, tem Drushkovka. Ali no meio, né? Mas, no essencial, todo esse conglomerado se abre. E isso encerraria a questão de Donbas, que é bastante significativo. Mas ao mesmo tempo a gente vê a Rússia se aproximando de Sumy, outra cidade importante, e claro, tomando mais território, avançando, pelo menos a partir do leste, em direção a Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Parece que há mudanças enormes agora nas linhas de frente. Em Zaporizhia, claro, os russos estão vindo pelo leste, mas ao longo do rio Dnieper, os ucranianos tiveram algum sucesso. O que exatamente está acontecendo agora, quero dizer, em toda a linha de frente? Olha, faz mais ou menos uma semana e meia que os ucranianos disseram, talvez a gente tenha que evacuar Mirgorod. Sabe, Dmitrov, talvez a gente tenha que sair de lá. Sabe, o fato é que Mirgorod foi cercada e caiu faz uns 6 meses. Mas enfim, as notícias demoram para chegar em Kiev. E a União Europeia, eles todos acham que Kiev virou o jogo nesse conflito e está marchando em direção a Moscou ou alguma outra bobagem absurda desse tipo. Eles simplesmente não admitem o que estão perdendo e demoram o máximo possível para atualizar os mapas. Mas a realidade é que você está certo. Konstantinovka basicamente já era. Ainda tem um bolsão de soldados ucranianos no sudeste de Konstantinovka que estão sendo eliminados. Deve ter uns 10%, talvez menos, porque há atrasos. O Ministério da Defesa da Rússia não publica as informações imediatamente. Eles normalmente esperam até limpar toda a área antes de anunciar que tomaram o lugar. Isso significa vasculhar cada prédio, cada sala, cada porão, para ter certeza de que não sobrou nenhum soldado ucraniano. E quase sempre tem um ou outro perdido por ali, tentando escapar ou trocando de roupa para parecer civil. Mas quando o corpo está coberto de tatuagem nazista, uma a mais já entrega tudo. Mas curiosamente, todos eles dizem ser cozinheiros, pessoal da contabilidade ou motoristas de caminhão, gente que nunca pegou num fuzil na vida. É impressionante. Praticamente todo prisioneiro de guerra ucraniano é motorista ou cozinheiro. É um exército inteiro de motoristas e cozinheiros. Aí eu fico pensando, quem é que está lutando então? Acho que são os mortos que estão lutando. É bem patético. Só admitam que são soldados. Então isso é Konstantinovka. E tem outro ponto importante aqui. A ofensiva russa nessa direção também se ramificou para o norte, o que faz com que ela avance por aqui, porque você tem Konstantinovka aqui, tem Druzhinka ali, depois vem Kramatorsk e Slavyansk. Pois bem, ela está subindo por essa área. Está vindo por trás ainda ao sul, mas avançando na direção de trás de Druzhinka. Então, basicamente, essa cidade ficaria cercada por 3 lados, porque a frente russa em direção a Kramatorsk também está se aproximando. As linhas de frente estão a cerca de 5 ou 6 quilômetros da borda de Kramatorsk e Slavyansk. Slavyansk é onde tudo começou, onde os combates de verdade. Então é isso.
E aí, por cima disso, Krasny Liman já está mais ou menos 60% tomada. As forças russas cortaram o abastecimento dos ucranianos faz cerca de um mês. Cortaram completamente. E agora é só ataque, avanço, ataque, avanço. Eles não estão tentando investir pesado, só estão desgastando o inimigo porque sabem que não tem reabastecimento chegando. Então não faz sentido arriscar muita tropa própria. Essa é a situação em toda aquela área. Quando Krasny Liman cair, toda a região de Slaviansk vai ficar sob controle de artilharia e drones, porque ela fica numa área mais baixa, abaixo de Krasny Liman, e dá para ter uma visão fácil de todo aquele território. Na verdade, no começo de 1944, a contraofensiva tomou aquelas áreas exatamente pela mesma direção. Porque você ocupa o terreno mais alto e depois desce para o terreno mais baixo. Assim fica muito mais fácil envolver o inimigo por aquele lado. Além disso, você tem um alcance maior para sua artilharia justamente por estar no ponto mais alto. O terreno elevado ainda é importante. Algumas tropas russas provavelmente estão a uns 6, talvez 7 quilômetros da borda da cidade, avançando pelas áreas de floresta ao nordeste. Mesmo no inverno, as florestas oferecem um certo grau de cobertura contra drones, porque os galhos atrapalham um pouco. Mas no fim do outono, no começo da primavera ou no inverno, esses galhos não escondem ninguém de verdade. Então, quando os ucranianos descobrem para onde você está se movendo, eles têm artilharia limitada. Mesmo assim, ainda podem usar essa artilharia limitada. As florestas estão verdes, o que dificulta ainda mais o trabalho dos drones, porque folhas e drones não se dão muito bem. E agora também tem a cobertura por cima. Os ucranianos não conseguem ver para onde as forças russas estão se movendo. Então fica muito mais fácil deslocar grandes grupos de tropas, em vez de equipes pequenas, e controlar a logística. Kharkiv ainda está bem longe. Nesse momento, Kharkiv é basicamente um duelo de artilharia. Artilharia, foguetes, drones, mas ainda está bem distante das forças russas. Eles ainda estão a uns 15, 16 quilômetros de distância. Estão avançando, mas não tão rápido quanto em outras áreas. E aí, quando a gente desce mais para a região de Zaporozhye, a Ucrânia lançou 3 contraofensivas lá desde fevereiro. A última foi na parte oeste do centro de Zaporozhye. Os ucranianos costumam ter bem mais sucesso nas contraofensivas para conquistar território, mas não conseguem manter o controle dessas áreas. E isso acontece porque eles até conseguem avançar, conseguem tomar terreno, mas simplesmente não ligam para a quantidade de baixas que sofrem. Literalmente. Eles aceitam perder muita gente, sofrem enormes baixas, e com isso conseguem tomar uma área grande, fazer as fotos, mostrar resultado, mas depois não conseguem segurar, porque quando tentam se firmar ali, já perderam tropas demais e muito equipamento. Eles não conseguem manter a posição, e aí as forças russas se reorganizam e começam a empurrá-los de volta, como aconteceu todas as vezes até agora. Então eles estão lançando contraofensivas o tempo todo, porque a ofensiva russa em Orekov, neste momento, vem de 4 direções diferentes. Mala Tokmatka, que é uma vila ao sudeste de Orekov, funciona como um subúrbio. Orekov fica na rodovia N08. É uma cidade comprida e estreita, cercada por vilas que fazem parte do cinturão defensivo. As forças russas estão em Mala Tokmatka, avançando para o norte. Outras forças russas, vindas do oeste, estão a cerca de 6 quilômetros de distância. E as tropas que vêm de Huliaipole, elas tomaram Huliaipilske, eu sei que esses nomes se repetem e são bem parecidos, estão agora a mais ou menos 5 quilômetros da parte norte-nordeste de Orekov. E tem outra ofensiva avançando ainda mais ao norte, num cerco profundo. Basicamente, a N08 está cortada taticamente por causa dos drones e da artilharia. Aquela cidade, a última cidade fortificada de porte médio no centro de Zaporozhye, está cercada.
É um cerco tático. Tá bem difícil fazer qualquer coisa entrar ou sair de lá. Mesmo sem um cerco físico completo, a artilharia e os drones tornam praticamente impossível reabastecer a cidade. Então essa é a zona ali. Quando ela cair, o que resta são vilarejos pequenos até chegar à cidade de Zaporozhye. É por isso que os ucranianos estão jogando desesperadamente tudo que tem em várias contraofensivas nessa região. Eles foram todos interrompidos. Existem algumas outras contraofensivas localizadas. É muito difícil saber também do lado ucraniano, porque quando eles estavam sendo expulsos no ano passado de várias dessas áreas, gravaram muitos vídeos deles mesmos com bandeiras em momentos diferentes. Então, quando podem, eles começam a divulgar esses vídeos depois. E é muito difícil entender se são vídeos novos ou se são gravações de um ano atrás. Isso faz parte da guerra de propaganda deles. Mas essa é a situação agora. Depois do ataque de ontem ao ônibus escolar bielorrusso, a gente pode estar vendo uma expansão dessa guerra. Vamos ter que ver o que o Lukashenko vai dizer e fazer. É isso. Bom, a guerra mudou muito, claro, nos últimos 4 anos. Se a gente voltar para 2022, naquela época eram basicamente tanques, artilharia, veículos blindados, e isso mudou bastante com a introdução dos drones, principalmente por causa dos drones. Mas essa tecnologia também vem evoluindo. A gente viu surgir o bloqueio de drones. Depois vieram os cabos de fibra óptica para os drones, para que não pudessem ser bloqueados. E agora, claro, a gente ouve algumas histórias de que a Rússia estaria conseguindo também bloquear drones guiados pelo Starlink. Isso já está acontecendo mesmo? Ou ainda está em desenvolvimento? Porque até agora, os relatos que eu vi não parecem ter sido confirmados. O que os ucranianos começaram a fazer foi colocar Starlinks nos drones, e isso ajuda a guiá-los mais fundo dentro da Rússia. E de novo, na maioria das vezes eles atingem alvos civis. Por exemplo, houve um ataque de drones ucranianos ontem, ou hoje à noite, ou de madrugada, bem cedo, em Zelenograd, que fica nos arredores de Moscou, a noroeste da cidade. E mais uma vez houve impactos numa área de refinaria. Normalmente, os alvos são tanques de combustível ou de produtos armazenados. Esses tanques acabam pegando fogo, queimam até o fim e depois são substituídos, fazem aquele incêndio enorme. Como eu já disse várias vezes, se você atinge uma refinaria, não consegue provocar um incêndio. Você tem um fogo bem pequeno, o computador desliga, fecha as válvulas e nada mais é bombeado pelos canos. Depois você substitui os canos e talvez alguns dos tanques danificados, se houver algum danificado. Aí você atinge os depósitos de armazenamento. Eles queimam com força, fazem muita fumaça e aparecem várias fotos grandes no Ocidente. Olha, estamos vencendo. Mas eles não estão vencendo. E essas estruturas são relativamente fáceis de substituir, porque são tecnologia antiga. Não tem nada de especial nelas. É só metal, uma estrutura circular de contenção, com um tanque interno que enche de combustível ou de petróleo bruto, dependendo do uso. Mas eles atingiram prédios residenciais. E essa é uma grande diferença agora. Que os ucranianos mudaram de postura, os ucranianos com apoio dos americanos. E eu vou culpar os americanos totalmente por isso, porque o governo dos Estados Unidos está absolutamente envolvido 100% no financiamento militar, nas imagens de satélite e por aí vai. E o Starlink, totalmente no Starlink. Então, os americanos estão até o pescoço nesse derramamento de sangue civil. Eu sei que isso surpreende muita gente. Meu Deus, que chocante. Tô sendo sarcástico, tá? Pra quem não percebeu, eu tô sendo muito sarcástico. E os europeus, aliás, os europeus que não são russos nem bielorrussos, esses viraram agora o alvo número 1 de uma organização que se tornou totalmente terrorista. A guerra do lado dos ucranianos. Eles estão atacando porque estão perdendo no campo de batalha e agora miram quase que exclusivamente em alvos civis. Prédios residenciais,
Eles mandam drones. Não é o caso de um drone ser atingido e cair. Não é o caso de mísseis antiaéreos russos caindo. Os sistemas antiaéreos na Rússia, há unidades de Pantsir instaladas em cima de prédios do governo nas cidades, mas esses disparam munições muito pequenas, mísseis leves, e na maior parte das vezes, eles não vão destruir um prédio se errarem o alvo. Os sistemas mais pesados ficam todos fora das cidades. A gente não usa o nosso povo como escudo humano para fazer propaganda, como os ucranianos fazem, quando colocam sistemas antiaéreos bem ao lado de uma escola ou de um hospital, sabendo que se forem atingidos, vai ter dano colateral por todo lado, e depois saem gritando, olha só o que aconteceu. Ou então, quando derrubam um míssil ou um drone russo no ar, ele acaba caindo em algum prédio, e mesmo assim eles tiram proveito disso para fazer propaganda. Ou até quando os próprios mísseis deles caem. Mas os drones ucranianos, dá para ver nos vídeos, estão voando direto contra prédios residenciais e às vezes até contra casas particulares. A gente também tem visto um aumento muito grande de ataques de ucranianos contra ônibus, trens civis, caminhões civis, e quando não encontram esses alvos, acabam indo atrás de civis mesmo. Quer dizer, há muitas imagens e, de novo, há câmeras de segurança por toda parte, então dá para ver claramente a atividade criminosa do Ocidente, os terroristas do regime que o Ocidente representa. E, aliás, se as pessoas no Ocidente ainda não perceberam, quando finalmente acordarem e decidirem que não querem mais ser escravas nem servas, isso também vai ser usado contra elas. Porque tudo que o Império usa fora de suas fronteiras, ele acaba usando dentro, contra o próprio povo, assim que aperfeiçoa essas táticas contra o inimigo que estiver enfrentando. Só para pensar um pouco, você não gosta do seu governo? Um dia pode acabar recebendo um drone pela janela. Bem-vindo à realidade. Os governos de vocês fariam isso com prazer, se já estão fazendo com outras pessoas agora. E todos eles estão. E sabem muito bem o que os ucranianos estão fazendo. Estão armando eles até os dentes para isso. E estão bem satisfeitos com o fato de estarem matando mulheres e crianças. Você nunca vai ouvir nenhum tipo de crítica de ninguém no Ocidente sobre isso. Nunca. Porque todos eles são da elite de Epstein. Comeriam seus filhos, pelo amor de Deus. Mandariam um drone para sua casa se não gostassem de você. Essa é a dura e honesta verdade. Ontem, os ucranianos transformaram isso ainda mais numa guerra internacional. Eles atacaram com um drone um ônibus escolar bielorrusso que levava um time de crianças jogadoras de futebol para um resort no sudeste da Rússia. O ônibus tinha acabado de sair da Bielorrússia e entrado na região de Briansk, que é logo ao lado. O drone ucraniano atingiu o ônibus, matou a esposa do técnico, feriu 2 outros adultos e 4 crianças. Tinha 44 pessoas nesse ônibus. Na semana passada, eles atingiram 2 ônibus. Em um deles, felizmente, ninguém se feriu. No outro, queimaram 8 pessoas até a morte e mais 11 ficaram feridas no ônibus de passageiros. Eles também atingiram um trem. Hoje, saíram vídeos de Briansk mostrando um drone ucraniano voando no meio do trânsito em Belgorod, atingindo e matando um caminhoneiro que só tinha parado no semáforo, e por aí vai. Isso é terrorismo ocidental na Rússia, acontecendo todo santo dia. Eu tenho a impressão de que a mensagem que vem da União Europeia, e especialmente da Alemanha, está caminhando mais para esse tipo de punição coletiva. Não que estejam dizendo abertamente que é aceitável atingir civis, mas em outras áreas, por exemplo, quando defendem que nenhum atleta ou artista russo deveria ser aceito na União Europeia por causa da Ucrânia. Então parece que a ideia de não aplicar punição coletiva ficou para trás, o que muda bastante a mentalidade geral. Mas eu queria te perguntar sobre o fim da guerra no Irã. Pode parecer um pouco ingênuo, mas pelo menos há um memorando de entendimento sendo firmado, e os Estados Unidos aparentemente estão reduzindo suas posições avançadas.
Como você acha que essa redução da guerra no Irã pode afetar a guerra na Ucrânia? Porque dá para ver duas interpretações aí. Uma seria que os Estados Unidos meio que ignoraram toda a diplomacia na Ucrânia porque estavam totalmente focados no Irã. A outra visão seria que o Irã estava consumindo seus próprios recursos. Quer dizer, de novo, a suposição é... Bom, a questão básica é, os Estados Unidos tentando acabar com a guerra na Ucrânia ou continuar empurrando o conflito. Porque quando eu vejo o Trump com o G7, eles ainda falam em sanções, ainda falam em enviar mais armas, em apoiar, claro, a produção local de armamentos. Então, de novo, tudo depende dos objetivos dos Estados Unidos na Ucrânia. Se, mais uma vez, o Trump quiser encerrar essa guerra, o fim da guerra no Irã pode ser um bom sinal. Se ele não quiser, isso basicamente dá mais espaço para os Estados Unidos criarem mais confusão naquela parte do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve agora que os Estados Unidos estão reduzindo bastante suas tropas na Europa. Então, como é que você interpreta tudo isso? Quer dizer, eles estão realmente tentando acabar com a guerra ou estão terceirizando ela para os europeus? Olha, a busca dos Estados Unidos pela hegemonia não acabou. Ela não desapareceu. Veja, o Império Britânico, o que restou dele, está num estado tão lamentável que os britânicos, a única razão pela qual eles ainda têm as Ilhas Falklands, é porque o Milei está no bolso dos americanos e dos israelenses e não vai lá tomar de volta. Neste ponto, qualquer esforço argentino poderia resolver isso. Qualquer barco argentino que conseguisse chegar até as Malvinas, ou Falklands, que ficam bem longe da Argentina, simplesmente tomaria as ilhas, porque não há nada que os britânicos possam fazer. Mas mesmo assim, a mentalidade britânica é: somos um império. Isso não desapareceu. Eles ainda tentam agir como um império. São como um chihuahua cheio de pulgas, coberto de feridas, apodrecendo diante dos nossos olhos. Mas aquele chihuahua ainda acha que é um dog alemão e tenta desfilar por aí como se fosse um. E esse é o Império Britânico, que a gente sabe que virou piada, tirando umas ilhas perdidas aqui e ali. Agora, o que dá para dizer sobre os americanos? Os americanos ainda são um império em forte declínio. Eles mostraram para o mundo inteiro que não conseguem enfrentar nenhuma potência regional. Levaram uma surra e saíram de lá com os dentes na mão. Vamos ser realistas. A Marinha dos Estados Unidos se mostrou totalmente inepta e incapaz de lutar contra qualquer um, a não ser os países bem pequenos que eles conseguem bombardear a partir do mar. Eles passaram a guerra inteira. A Marinha americana passou esse conflito inteiro, tirando aquela chamada bloqueio do bloqueio, que tinha, uns 6 destroyers e fragatas fazendo a patrulha. Mesmo assim, um monte de navio conseguiu passar. E o único motivo pelo qual eles conseguiram fazer isso foi porque havia um chamado cessar-fogo, e o Irã não estava tentando afundá-los ativamente. No resto do tempo, a Marinha dos Estados Unidos ficou dando voltas no meio do Oceano Índico para não virar Recife no futuro. E ainda há dúvida se eles não acabaram danificados mesmo assim. Enquanto isso, houve um motim, chamaram de motim leve, no porta-aviões Ford. Aqueles 80% dos banheiros não entopem sozinhos só porque todo mundo comeu mal. Eles entopem porque o pessoal está enfiando o que pode e dando descarga, tipo cordas e camisetas, para travar tudo porque querem ir para casa. Estão cansados disso. As Forças Armadas estão numa situação muito ruim. Mas olha, eu tive uma ótima conversa com o Larry Johnson. Ele é meu amigo, a gente faz um programa juntos toda semana. E o Larry estava numa conferência com um grupo de generais, alguns aposentados e outros ainda na ativa, e eles querem uma guerra com a Rússia. Eles estão convencidos, uma guerra terrestre com a Rússia, de que podem vencer. Esse é o nível. E vários deles também acham que venceram no Irã. Esse é o grau de psicose com que você está lidando entre as elites americanas, incluindo esses generais. Aliás, os melhores não chegam ao topo. E não é só o Trump que começou a escolher generais por causa das visões políticas e religiosas deles.
Nos Estados Unidos, generais vêm sendo escolhidos por motivos políticos há pelo menos 30 anos, se não mais. Não é pelo talento, é pelas posições políticas. Até uma estrela você ainda pode chegar lá pelo talento. Mas depois disso, é pura política. De 2 estrelas para cima, são todos políticos. Então é com esse tipo de gente que você está lidando. Não é exatamente com as pessoas mais inteligentes do mundo. É com gente que sabe bajular os seus chefes melhor do que qualquer um. É com esse tipo de gente que você está lidando. E olha, o Larry ficou realmente chocado ao ouvir pessoas que acham que venceram a guerra do Irã. 13 bases americanas foram destruídas. Os Estados Unidos mais uma vez cederam no memorando. Se isso vai ou não se tornar realidade daqui para frente, a gente vai viver para ver. Claro, dizer que esse conflito acabou é forçar demais. E aí tem os israelenses. Eles não estão planejando parar com os assassinatos e os massacres. Por que eles parariam? Eles estão em plena ofensiva. Até que Israel tenha baixas demais para aguentar, até que cada família esteja chorando e gritando, a sociedade não vai parar. O problema é que por mais psicopata, oportunista e sedento de sangue que Netanyahu seja, a oposição dele, que provavelmente vai chegar ao poder em breve, é ainda pior. Então o que a gente tem é uma escolha entre 2 grupos. É como se fosse escolher. Você quer os camisas marrons, camisas pretas no poder em Berlim? É disso que se trata. Vai ser a tropa de assalto ou vai ser a SS? Essas são as próximas eleições em Israel, se elas acontecerem. E os israelenses estão em posição de manter essa guerra, porque continuam atacando o Líbano. O Trump conseguiu convencer os iranianos a não lançar ataques pesados contra Israel, mas isso é só uma questão de tempo, porque aí o Irã vai ter que escolher, ou perde prestígio e vira só mais uma potência como a Turquia, que fala muito e não faz nada quando Israel age, ou então precisa sustentar suas palavras com ações. E eu acho que o Irã vai sustentar suas palavras com ações, diferente da Turquia. A Turquia nem se incomoda que a Ucrânia afundou um dos seus navios militares. E olha que a Ucrânia está atacando embarcações que entram e saem do Estreito de Bósforo, em águas turcas. Chegou até a atingir um petroleiro turco. E o Erdogan colocou um pedaço de espinha em cada assento que conseguiu achar, porque ele não consegue se espalhar tanto assim. Então, basicamente, ele se mostrou como mais um chihuahua latindo, que não faz nada quando sente qualquer tipo de pressão. Esses são alguns dos líderes com quem você está lidando. Mas eu não acho que o Irã vai seguir por esse caminho. Eles não têm motivo para isso. Agora, em termos de recursos, os Estados Unidos estão bem esgotados. Olha, sem os imãs chineses, quer dizer, alguns ainda estão passando, vai haver uma certa quantidade de contrabando. E pelo que minhas fontes têm me contado, você nem imagina quantos monitores de computador e televisores os americanos estão desmontando agora para tirar os imãs de dentro. Pois é, o Vanderlei e os russos estão tirando chips de máquinas de lavar. E os americanos, por sua vez, estão tirando ímãs de televisores digitais. É aí que a gente chegou, senhoras e senhores. Essa é a loucura da situação. Então sim, eles estão bem esgotados. Olha, a capacidade máxima de produção deles é no máximo de 60 a 70 mísseis Patriot por mês. Numa ofensiva noturna com 500 drones e mísseis, o que dá para fazer? Acertar 30 alvos, talvez 40. Seria um desdobramento curioso se, no fim das contas, os Estados Unidos acabassem desmontando máquinas de lavar para usar o equipamento delas. E as televisões também são bem interessantes. São cheias de ímãs. Mas deixa eu fazer a última pergunta. Como você vê, ou melhor, como você explica, não só a grande ofensiva que está acontecendo agora do lado russo, mas também essa postura mais dura? A gente está vendo Kiev sendo atingida de formas que não aconteciam antes. E, de modo geral, na própria liderança russa,
parece haver uma mudança de clima. Quer dizer, o Putin de 2025 parecia estar totalmente voltado para a diplomacia, para a estabilidade, para tentar encontrar um terreno comum com o Trump. Já o Putin de 2026, ele quase não fala mais de diplomacia. E agora, a gente vê todos esses ataques, inclusive de novo contra Kiev, que antes tinha sido em grande parte poupada. Você acha que, olhando tanto para a linha de frente, quanto para os alvos de mísseis e drones, dá para dizer que há uma mudança na postura russa? Sim, não é nem de perto a mudança que a ala mais radical quer. Olha, você sabe, eu sou mais linha dura, isso é óbvio. E vou te dizer uma coisa, do jeito que as coisas estão indo, e eu já disse isso há 2 anos, se a gente não reagir com força suficiente, vai acabar tendo que dar um exemplo. Ou então vamos acabar numa guerra nuclear. E o que eu quero dizer com dar um exemplo é o seguinte: mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento em que você joga panfletos sobre uma cidade, avisa todo mundo que tem 24 horas para sair e depois lança um míssil nuclear naquela cidade. Senhoras e senhores do Ocidente, isso é guerra nuclear. Amanhã serão as suas cidades. Caiam fora. Talvez essa seja a única coisa que ainda resta, tirando ataques diretos à União Europeia, que possa acordar esses idiotas. E olha, nem sei se isso seria suficiente agora. Eles já foram tão longe nesse buraco de insanidade que eu... Enfim, veja só. O general Neumann está pronto para atacar Kaliningrado, São Petersburgo, a península de Kola, a Crimeia e talvez até os Urais. E para completar, vamos voar até a Kamchatka, porque somos a Luftwaffe. 500 aeronaves de todos os tipos e tamanhos. Duvidoso é saber quantas delas realmente conseguem voar. E você ouve alguma reação de lá? Só dizem, é só um general falando, não é a política oficial. Não, isso é sim a política oficial da Alemanha. Aí você ouve coisas como, a Holanda está construindo campos de concentração para prisioneiros de guerra russos, dizem que já construíram vários, e coisas desse tipo. E sim, aliás, todo mundo na Rússia ouve isso. O ritmo de guerra agora também está na Rússia. O país está se preparando para uma guerra total, tanto convencional quanto nuclear, com a Europa, o que seria o rito de morte da Europa. Uma boa parte da União Europeia não vai lutar, nem a OTAN. A gente sabe disso. Os gregos, os búlgaros, fariam uma revolução antes de lutar. Os eslavos não vão lutar. Os romenos é duvidoso. Tem gente acordando na Polônia, mas talvez não rápido bastante. Já os alemães, os franceses, os britânicos, os países nórdicos, os bálticos, todos parecem determinados à própria destruição. Eles vão acabar sendo destruídos, mas estão decididos a isso. Os governos deles já passaram muito do limite da insanidade, e a grande maioria da população apoia. Você não vê manifestações, não vê nada. Mesmo levando em conta que há muita ação de Estado policial por toda a Europa, e olha, dá para ver protestos surgindo na Inglaterra, dá para ver na Irlanda, mas na França não se vê mais. E os alemães? Bem, os alemães ocidentais sempre tiveram esse pequeno problema. Eles seguem qualquer pequeno Führer que encontrem até o fim. E agora tem outro pequeno Führer ali, chamado Merz. Então os alemães ocidentais, em sua maioria, vão segui-lo até a própria morte, porque esse é simplesmente o estado mental deles. Os alemães orientais foram desnazificados. Os alemães ocidentais nunca foram. Eles tiraram os símbolos nazistas, mas mantiveram os nazistas. E os alemães ocidentais eram nazistas, e ainda são em grande parte nazistas, mesmo que hoje não usem mais uma suástica. Mas veja só, a revista Spiegel publicou um artigo. Os americanos abriram os arquivos que tinham levado da Gestapo no fim da guerra. E esses arquivos foram liberados, e a Spiegel colocou um link e uma matéria para você ver o que a sua família estava fazendo na época de Hitler. Talvez vocês sejam nazistas. Agora parece que ser nazista voltou a ser algo legal. Somos todos nazistas. Isso é legal. Sabe, quanto tempo até as suásticas voltarem oficialmente a aparecer em Berlim? É tipo uma aposta, né? Comecem a apostar.
Mas essa é a realidade, eles normalizaram tudo de novo. Não se sintam culpados, não se sintam mal. E na verdade eles nunca se sentiram. Se você olhar para a Alemanha Ocidental, o primeiro escalão do Partido Nazista foi eliminado. Muitos acabaram na forca, se não colocaram uma bala na própria cabeça ou tomaram cianeto antes. Mas os caras do segundo e do terceiro escalão voltaram direto para o poder e ainda foram promovidos. Essa era a realidade da Alemanha Ocidental. Ou então emigraram para os Estados Unidos e viraram cidadãos muito respeitados por lá. Essa era a realidade para os nazistas de segunda e terceira linha, cientistas nazistas, oficiais nazistas, SS, Gestapo. Pois é, a maioria deles não enfrentou nenhum tipo de punição de verdade. Alguns até conseguiram promoções muito boas no fim da guerra. E com certeza, os industriais, esses voltaram 7 anos depois e começaram a formar a nova Ordem Europeia 2.0, também conhecida como União Europeia, ou como a Associação dos Produtores de Aço e Carvão. Acho que é esse o nome. A base da União Europeia. Essa foi a base da União Europeia. Então essa é a realidade. Enfim, o Putin ficou bem mais linha dura, mas ainda está longe do ponto para onde estão tentando empurrar ele. But he's not nearly to where he's being pushed. And the continued terrorism by the West through their Ukrainian proxy is only pushing the hard line harder to strike the European Union and strike them hard. So, I mean, this is, I don't know if this train can be stopped at this point or turned around. Turning trains around is very difficult. But stopping them is still an option. But I don't think this train is going to be stopped anymore. As far as the Americans, sure, they're absolutely funding the Ukrainians. They're providing weapons. They are providing. Congress just sent another $9 billion. They're providing intelligence. Nothing has really changed. The price tag has mostly gone on to the Europeans. As opposed to the Americans. Americans are, quote, making money off of it. I'm not quite sure how much. Os americanos estão, digamos, ganhando dinheiro com isso. Eu não sei exatamente quanto, mas é o que eles mesmos dizem. E sim, eles estão totalmente envolvidos. Se a gente olhar de forma realista, estão completamente, absolutamente dentro disso. Nada mudou. Eles levaram uma surra dos iranianos, o que fez eles recuarem. Porque o Irã não era só uma questão de tomar o Irã. O Irã é a porta de entrada para a Ásia Central e para o Cáucaso. Isso facilitaria muito penetrar e tentar atacar a Rússia pelo sul e depois alcançar a China pelo oeste. O Irã se manteve firme e deu um golpe duro nos americanos, então agora eles estão tendo que recuar. Mas não pararam o projeto Ucrânia. Ninguém cancelou o projeto Ucrânia, ele continua em andamento, mas o principal objetivo dos americanos não é lutar. Você tem razão, eles estão retirando as tropas, eles têm muito equipamento. Espere só quando essa guerra explodir. Os americanos vão dizer, somos neutros, mas podemos vender armas para vocês. E é exatamente esse o ponto, o massacre e a destruição da União Europeia. Se eles estão dispostos a morrer pela causa americana, como fantoches, por que não? São ucranianos de uma categoria um pouco mais alta, e ainda lucram com isso. Depois, quando o povo conseguir se levantar do que sobrar dos escombros da Europa Central e Ocidental, os americanos vão aparecer dizendo, temos um novo plano Marshall para vocês. E aí vocês vão ficar endividados com eles pelos próximos 200 anos. Nós vamos pegar todos os seus cérebros, vamos pegar as suas empresas e vamos reconstruir as suas sociedades agrárias para vocês, Europa. Esse é o propósito da Europa. A Europa vai morrer. Está programada para morrer. Está disposta a morrer. Mal pode esperar para morrer. Acho que, como sociedade, algumas sociedades cometem suicídio. Sabe, dizem que a sociedade é como um organismo, e alguns organismos decidem que não querem mais viver. Parece que a União Europeia e seus Estados-membros, ou pelo menos alguns deles, decidiram que não querem mais viver. Querem sair em um lampejo de glória. E o que sobrar disso é o que sobrar. E os americanos estão mais do que felizes em ajudar a União Europeia a morrer gloriosamente.
Olha, eu fico me perguntando se eles realmente pensam na mensagem que estão passando. Porque veja, os alemães estão falando abertamente sobre o que exatamente querem atacar na Rússia. Mais uma vez, estão até marcando datas de quando esperam uma guerra com a Rússia. Estão falando em produzir em massa esses mísseis de longo alcance para enfraquecer os alvos russos antes de uma guerra assim. Supostamente, seriam ataques ucranianos. E ao mesmo tempo, como você mencionou, com essas histórias de que os holandeses estão construindo campos para prisioneiros de guerra russos, fica a pergunta: que tipo de guerra eles acham que vai ser essa? Acho que muita gente parte da ideia de que, bom, vamos mandar algumas tropas para a Ucrânia, lutar ali na linha de frente e tentar virar um pouco o jogo a nosso favor. Bom, eu tive uma conversa recentemente com o professor John Mearsheimer e também com Sergei Karaganov. Esse último teve um papel importante em convencer o Putin a mudar a doutrina nuclear. Achei interessante, porque os dois parecem concordar num ponto, que agora é praticamente impossível a Rússia não reagir. E se isso acontecer, é bem provável que os alemães respondam com armas convencionais. A partir daí, o que se tem é uma ameaça alemã real, e nesse ponto não haveria mais controle sobre a escalada. Isso poderia evoluir muito rápido para um ataque nuclear. De novo, tanto Mearsheimer quanto Karaganov concordam que é muito improvável que os americanos queiram, digamos, sacrificar Washington ou Nova York por Tallinn ou, sei lá, por Berlim. Então é um caminho muito perigoso esse que a gente está seguindo. E eu simplesmente não entendo quais são exatamente os cálculos aqui. Mas mais importante, que tipo de guerra é essa? Quer dizer, o que Paris, Berlim e Londres estão esperando? Porque veja, a ideia de que os holandeses estão construindo esses campos para prisioneiros de guerra russos, eles esperam marchar até a Rússia, capturar russos e levá-los de volta? Isso não vai ser como nos últimos 5 anos. Isso vai escalar para armas nucleares muito rápido. É uma loucura para mim que pareça que eles estão se preparando para um tipo de guerra completamente diferente da que realmente vão enfrentar. Quer dizer, isso já virou quase um clichê. Generais sempre planejam para a guerra anterior, mas parece que é exatamente o que está acontecendo. Olha, pode ser que não chegue a um conflito nuclear, sinceramente. Pode ser que não chegue a isso. Mas mesmo uma guerra convencional, sabe? Quando você conversa com alguns desses finlandeses, muitos deles estão completamente doutrinados. Enfim, eles voltaram, ou estão voltando muito rápido, a ser o sovaco da Europa, como a Finlândia sempre foi até virar parte do Império Russo. E foi a Rússia que construiu Helsinki para eles, a partir de uma vila de pescadores fedorenta e tudo mais. Eu sei que eles odeiam ser lembrados disso. Durante séculos, foram o saco de pancadas dos suecos. E sob o domínio russo, eles conseguiram autogoverno, como uma parte autônoma do Império Russo. A primeira vez que finlandeses realmente governaram finlandeses, provavelmente desde algum ponto da Idade Média. Mas quando você conversa com esses caras, quer dizer, você quer falar de gente completamente doutrinada, né? Todos acham que vão ser super atiradores e que os russos, os vermelhos burros, vão invadir nossos quintais e a gente vai acabar com eles de um lado e do outro. Vamos ser grandes heróis lá, igualzinho nos videogames. Não, senhores. A guerra de verdade vai ser assim. A gente vai fechar a fronteira, vai bombardear todas aquelas bases e depois vai destruir a infraestrutura essencial de vocês. Tipo as usinas de energia elétrica, as redes de aquecimento, os portos, e aí chega o inverno. E quando a primavera voltar, vai ter bem menos finlandeses vivos nesse planeta. Provavelmente metade vai congelar e morrer de fome. E é assim que essa guerra vai ser travada. A gente não vai entrar marchando no seu país. A gente vai simplesmente acabar com vocês destruindo toda a infraestrutura. Tenta viver uma vida, digamos, civilizada, num prédio de 20 andares, sem eletricidade, sem aquecimento central, com 30 graus negativos lá fora e sem comida chegando. A Finlândia não produz comida.
olha onde ela fica. É pântano, é floresta. Todo mundo lá adora hambúrguer. Se você já foi a Helsinki, tem uma lanchonete de hambúrguer em cada esquina. Eles não têm exatamente muitas vacas. A maioria é de vaca leiteira. Não é bem um lugar de pasto para gado. Fora o peixe, as frutas silvestres e um pouco de agricultura, boa parte dela provavelmente feita em estufas que dependem de gás e eletricidade, eles realmente não têm muito com que se alimentar, considerando o tamanho da população que tem hoje. A Finlândia sempre foi um país com pouca gente, e por motivos óbvios, pesca, frutas silvestres e pequenas hortas não sustentam uma população grande. E eles têm uma população grande para aquele tipo de terreno, para aquela região. Eles não conseguem alimentar toda essa gente. Se os portos forem destruídos, se faltar eletricidade, se o aquecimento acabar, a população finlandesa vai cair pela metade muito rápido, voltando ao que seria o nível natural de uma vida mais primitiva. E quando você explica isso para eles, a empolgação some na hora, a não ser que a pessoa esteja completamente, mas completamente doutrinada. Porque assim que começam a pensar na realidade, não, o Exército Vermelho não vai marchar até o seu quintal para você brincar de Full Metal Jacket, ou melhor, de Call of Duty. A guerra não vai ser assim, vai ser à distância. A gente vai destruir tudo até quase não sobrar ninguém depois do inverno. E se a gente quiser tomar alguma coisa, a gente vai lá e toma. Mas provavelmente nem isso. Talvez Helsinki, só para garantir que os portos fiquem abertos para São Petersburgo. Mas eles não entendem o que é guerra. Vivem num mundo de videogames e filmes da Segunda Guerra Mundial. Mas até a Alemanha, quer dizer, olha só, instalações subterrâneas de armazenamento de gás. A gente tem armas que podem acabar com isso. Imagina o estrondo que vai ser. Sem gás na Alemanha nesse inverno? Pois é, essa é uma possibilidade bem real. Sabe quando o general Neumann se levanta todo orgulhoso, ele é um cara alto, fica lá em pé, todo imponente, e declara onde vão atacar, com a pouca aviação que realmente tem. Ele meio que esquece que vai haver contra-ataques. E a Rússia tem, sei lá, 6, 7 vezes mais aviões de combate do que a Alemanha. A Rússia supera a Alemanha em tudo. A Alemanha é, no máximo, uma potência de segunda categoria, desindustrializada, de segunda linha. A Alemanha é carne, e os Estados Unidos vão fornecer os tanques para essa carne queimar e virar churrasco. É isso que eles querem. É isso que, quer dizer, é isso que os alemães ocidentais querem. Esses alemães com certeza não querem isso. Então eu acho que isso vai ser o rito de morte da Alemanha. A unificação alemã foi o pior erro geopolítico dos últimos 200 anos, sem dúvida. Bom, talvez dos últimos 250. A Alemanha esteve unificada de fato por menos de 100 anos. Teve aquela grande ruptura no meio e agora está marchando para começar uma terceira guerra mundial. Tem um ditado russo sobre isso. Os alemães nos devem, não pelo que fizeram com a gente no nosso país, mas pelo que a gente não fez com eles no país deles. Se em 1945 o Exército Vermelho tivesse fuzilado e gaseado cada alemão, até a última criança, o mundo teria aplaudido. Teriam ficado encantados com isso. Não teria havido protestos em lugar nenhum, na maior parte da Europa. Eles teriam ficado extremamente satisfeitos com isso. E os americanos estavam discutindo esterilizar os homens alemães, transformar o país numa sociedade agrária e esterilizar todos os homens alemães. Havia um plano ativo para isso. Só que a Guerra Fria começou, e aí decidiram que precisavam dos alemães em posição de combate. Mas literalmente é só olhar nos arquivos. Se fôssemos como o Ocidente, não existiriam mais alemães. Provavelmente também não haveria poloneses. Haveria bem menos franceses por aí. E os eslavos provavelmente teriam desaparecido também. Teríamos exterminado uma parte enorme da Europa por tudo que a Europa fez contra nós nos últimos 1000 anos. Nós não somos europeus. É por isso que a maior parte da Europa ainda existe. É por isso que os alemães ainda existem.
Eles deviam estar felizes por nós não sermos europeus. A gente não pensa como os europeus. Somos eslavos do leste. A gente controla metade da Europa, mas não somos europeus. Porque se fôssemos, não existiria mais Europa depois de tudo que eles fizeram. Então, se os alemães acham que vai existir uma Alemanha depois dessa guerra, não vai haver outra Alemanha. É o maior erro geopolítico de todos os tempos. E, aliás, isso deu um motivo para os franceses e para os britânicos pararem de brigar entre si. Existe um medo da Alemanha, e isso também não tem sido bom para ninguém no leste europeu. Mas duas guerras mundiais, e agora é mais terceira guerra, não? Um país assim não must wait. As pessoas se esquecem do plano Morgenthau. Esse era realmente o plano. E eu não lembro quantos alemães se esperava que morressem por causa disso. Mas sim, eram números bem horríveis. Não vamos esquecer dos campos de prisioneiros de guerra americanos para os alemães. Eram os campos de prisioneiros do Ocidente em geral, mas a maioria dos campos americanos surgiu em 1945, porque o Eisenhower deu uma ordem para os generais dele, 100 prisioneiros. Quando os exércitos aliados cruzaram o rio Reno, todos os alemães deveriam ser exterminados, todos os homens alemães. 100 prisioneiros. Matar todo mundo. Os generais dele ignoraram essa ordem. Eisenhower era de origem alemã, mas os generais não obedeceram. Eles capturaram prisioneiros. Só que não havia nada preparado para receber esses prisioneiros. Antes disso, os americanos estavam mandando prisioneiros alemães para os Estados Unidos. Havia muitos campos de prisioneiros lá. Mas quando 1944 virou 1945, não existia nenhum campo de prisioneiros preparado. Então, eles montaram campos de prisioneiros de guerra em campos abertos, literalmente a céu aberto. E muita gente nos campos americanos ficou lá até 1946, alguns até 47. E é preciso lembrar que a maioria desses caras eram garotos, de 16, 17, 15 anos. Era o que restava da sociedade alemã sendo jogado na guerra, ou então homens bem velhos. E a maior parte deles nunca falou nada sobre isso. Saíram alguns livros sobre o assunto, inclusive do lado americano. Alguns generais, anos depois, começaram a revisar os registros, e os historiadores também. E aí perceberam que havia um genocídio sendo cometido pelo exército americano contra os alemães. Mais de 1 milhão de prisioneiros de guerra mortos. Gente que simplesmente desapareceu dos registros. E se você ouvir e ler o que algumas dessas pessoas estão admitindo na velhice, eu tenho um caso numa revista militar americana, a Command Magazine. É uma revista de história militar. E tem uma entrevista do fim dos anos 90 com um prisioneiro de guerra alemão. Ele diz algo como: eu tinha 16 anos, hoje sou um velho, estou morrendo, não me importo mais, vou contar a verdade. Porque, segundo ele, a vida inteira ouviu que se falasse sobre aquilo, seria chamado de comunista ou de nazista. Mas veja só, ele ficou preso por 2 anos, capturado aos 16. Basicamente, naquele ano inteiro, eles se rendiam assim que viam os americanos. Ele conta que via gente morrendo quase sem comida, começando num campo aberto, cavando buracos no chão meio congelado com as próprias mãos para tentar sobreviver ao frio. É que sabe, a maioria dos amigos dele morreu de disenteria, de doença e por aí vai, de fome também. Essa era a realidade americana. Os franceses estavam em situação melhor, porque os franceses venceram. A Legião Estrangeira Francesa estava lá para recrutar quem quisesse se alistar, e além disso, os franceses estavam levando jovens fortes para trabalhar nas fazendas, porque não tinham gente suficiente. E lá nas fazendas eles tinham que comer. Muitos acabaram se casando com moças locais e ficando por lá mesmo. Ah, e a Holanda. Quer dizer, olha o que a Holanda fez na Bélgica. Eles pegaram aqueles meninos de 14, 15 anos como prisioneiros de guerra, e antes de soltá-los, faziam eles limpar os campos de minas com varas. Então você tinha garotos de 15 anos desminando os campos.
Muitos deles foram explodidos. Isso é a Europa. É assim que a Europa joga o jogo, enquanto a imoralidade tenta nos ensinar como deveríamos ser. Se a gente fosse como a maior parte da Europa, não existiria uma Alemanha. Não teria sobrado muita coisa da Europa. O exército russo não fez isso. Na verdade, os alemães que foram levados embora, a SS foi em grande parte executada. Foram julgados e executados. Isso foi a desnazificação. A maioria dos outros alemães sabe. Meu pai, por exemplo, trabalhava numa fábrica desde os 14 anos. Então tinha um monte em Kharkov, tinha um monte de alemães trabalhando lá. E quando os alemães puderam voltar, a maioria não quis voltar, porque esses alemães já não viviam mais em campos de prisioneiros. Eles tinham apartamentos e a maioria já tinha esposa e filhos. Tinham se casado com mulheres russas e acabaram ficando porque não tinham para onde voltar. Mesmo que você tivesse família na Alemanha, será que ainda estavam vivos? Será que ainda lembravam de você? Enquanto isso, aqui você já tinha mulher e filhos. É raro o cara largar tudo isso e ir embora. A maioria ficou. Então, quando diziam, todos morreram, não morreram. A maior parte virou cidadã soviética. Tinham esposas, filhos. E olha, depois da guerra tinha muita mulher por aí, levando tudo em conta. Então é isso. Essa era a realidade. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre nós e a União Europeia e as pessoas que vivem lá. Bom, a gente já passou um pouquinho do tempo aqui, então obrigado por dedicar esse tempo. E olha, sempre que eu vejo esse tipo de coisa, essas notícias, como os holandeses construindo esse acampamento, ou os alemães fazendo essas ameaças, ou os países bálticos aparentemente, não, na verdade claramente, deixando o território deles aberto para ataques, tudo isso circula também na mídia russa. Dá para sentir a tensão, a raiva crescendo. And at the same time, we see all these news stories about, look at this strike on Russia, look at this one on the, we're humiliating Putin. I mean, this is, the anger is boiling, and I don't understand if the goal is to thinking that the Russians will somehow capitulate, or if they fail to see that whatever attempts Putin has had to hold back this, boiling anger is becoming, it's not working anymore. So, no, it's a very dangerous situation. Espero te receber de novo em breve. Sempre um prazer. Obrigado, Glenn. Look forward to having you on soon. Always a pleasure. Thank you, Glenn. Hopefully not the worst, Espero que não seja o pior, né? Bom, vamos terminar com uma nota positiva. Ainda dá tempo de sair desse trem. As pessoas precisam acordar de verdade. The people need to wake the hell up.